Fala pessoal, eu sou Daniele Lopes, especialista em investimentos e finanças pessoais, e hoje eu tô aqui para te dar a melhor dica como você decide a amortização do seu crédito. Se você tem algum empréstimo, financiamento ou qualquer outro tipo de crédito, a decisão entre amortizar no prazo ou na prestação é extremamente importante quando a gente olha para o seu planejamento financeiro como um todo. E essa questão da amortização não é só sobre números, mas também envolve uma questão psicológica muito forte para todo mundo. Você precisa olhar para a sua vida, ver como é que você vai lidar com as parcelas, com as taxas, com os prazos e o planejamento de quitação de todo o seu crédito. É muito importante que a decisão que você vai tomar seja embasada em pesquisas, olhando veículos confiáveis que abordem esses temas de taxas, de prazos, de formas de pagamento, inclusive olhar a economia que você vai ter em cada forma de pagamento. Isso tem que ficar muito claro para você. Hoje a gente vai juntos simplificar todo esse processo de decisão para você. Eu vou te explicar exatamente como funciona o processo de amortização via prazo, via parcela e te ajudar a decidir o que é melhor para você. E para te mostrar a diferença entre os dois, prazo ou prestação, a gente vai usar 3 exemplos de financiamento de imóvel. Mas calma, que eu já vou te ajudar com a solução bem na largada. Mas fica aqui comigo para entender tudo. Nos 3 exemplos, o financiamento é igual, R$500 mil em 30 anos. O que vai mudar é ser um financiamento normal, amortização no prazo e amortização na parcela. Dá uma olhada na diferença dos valores. No exemplo 1, que é o financiamento no pagamento regular, dá mais ou menos R$1.188 mil. No exemplo 2, R$990 mil. E no exemplo 3, R$1.210 mil. Os valores exatos e com centavos vocês estão vendo os 3 aqui na tela. No exemplo 1, como eu já te falei, é um financiamento de R$500 mil em 30 anos. Eu vou pagar aquele valor total, que é o financiamento livre de qualquer amortização no prazo ou na parcela. Já no exemplo 2, eu tenho o mesmo valor financiado, o montante total ele já caiu bastante. Por quê? Porque vai me mostrar ali uma amortização no prazo. E olha só o tamanho da minha economia. É uma economia super relevante, já que eu reduzi o tempo de pagamento. E isso, por consequência, reduz os juros acumulados ao longo do tempo. Vocês vão ver também que a gente vai fazer o financiamento imobiliário, mas também empréstimo pessoal. E o terceiro exemplo que eu não falei ainda é a amortização na prestação. Ali a gente percebe que mesmo com parcelas mensais menores, que vocês vão perceber aqui nos próximos exemplos, o montante pago é muito próximo ao do exemplo 1. Isso nos mostra que mesmo que as parcelas mensais sejam reduzidas, que vocês vão ver isso claramente nos próximos minutos, nas tabelas que eu vou mostrar, a redução do saldo devedor não resulta necessariamente ali na economia significativa no montante total, já que agora você já viu a amortização no prazo, porque o prazo fica exatamente o mesmo. Por isso, amortizar no prazo é a melhor coisa. Significa que você está reduzindo o tempo e, consequentemente, os juros. E quando a gente converte o valor da dívida para o valor presente, os juros só podem ser cobrados quando você faz o pagamento dentro do prazo da operação. Então, essa economia que você consegue na operação sempre será calculada com base nos juros que não serão pagos nas próximas parcelas. E quanto à amortização na prestação, o objetivo aqui é a redução dos valores das parcelas mensais do seu empréstimo. Isso é feito por meio de pagamentos adicionais que vão ali reduzindo o saldo devedor, só que sem alterar o prazo total do empréstimo. E aqui, mesmo que o prazo permaneça inalterado, a redução do saldo devedor vai te gerar um benefício com certeza, parcelas mensais menores. E é claro que nesse caso, os juros reduzem um pouco menos. Quando você olha a economia dos empréstimos, ele ali vai ser um pouco menor quando você olha a amortização no prazo. A comparação fica muito claro pra gente. Por isso que, seguindo a lógica, amortizar no prazo é a melhor opção. Você economiza juros no empréstimo. E para você economizar ainda mais, a tabela saque é a melhor escolha. E sem você perceber, a gente já usou ali naquele exemplo que eu dei agora, a tabela saque. Se você quiser saber mais sobre a saque ou a price, porque você já tem uma dívida e quer entender agora, pô, Dani, eu tenho a price, como é que eu uso isso ao meu favor? Eu vou deixar um link na descrição para você também entender melhor. E para chegar a essa conclusão toda que eu já fiz aqui, vamos fazer os exemplos. Empréstimo pessoal de R$500 mil, taxa de juros de 25% ao ano, média praticada pelo mercado, tá? 60 meses. E o segundo, vou fazer financiamento imobiliário, 500 mil, taxa de juros de 11% ao ano durante 360 meses. A princípio, a gente não vai comparar a tabela price, que são as parcelas constantes, com a tabela saque, que começam maiores e caem lá no final.
A gente vai avaliar a composição da parcela e entender como é que essa dívida evoluiu. E para o empréstimo pessoal, os primeiros 12 meses do pagamento ficam dessa forma que vocês estão vendo aqui na tela. A parcela na tabela Price se inicia em mais ou menos R$ 4.500. Essa parcela é responsável por abater os juros, taxas, seguros e correções do empréstimo, caso exista alguma. E a diferença entre o valor pago na parcela e todos os custos do empréstimo resultam na amortização do saldo devedor, que é essa parte que eu destaquei aqui em azul na tela. A gente também tem um conteúdo completo para você entender um pouco mais da composição do saldo devedor, como é que você tem um impacto das amortizações, também na descrição do vídeo. Então, como a gente consegue ver aqui na tabela, todos os meses vou pagando as minhas parcelas, eu vou ali amortizando o valor total do meu empréstimo. E aqui o valor total final é mais ou menos R$ 837 mil. E com o mesmo exemplo, agora a gente vai colocar um pagamento adicional de amortização, que é o que a gente chama de amortização extraordinária. E esse dinheiro pode vir de outras fontes, uma promoção no trabalho, se teve um aumento, vender um bem, um bônus, recebimentos judiciais. Essa amortização extraordinária é uma ferramenta adicional para te ajudar a reduzir o tempo do empréstimo. E ela pode e deve ser usada em conjunto com os seus pagamentos mensais, que você já faz ali estabelecido em contrato. Ou seja, eu ia pagar lá na frente, mas eu trago a valor presente e, portanto, esse valor que eu vou pagar aqui não incorrem os juros no tempo. Vai ser muito mais rápido e mais econômico do que o prazo normal, que só restaria a amortização. Então vamos lá, vou colocar uma amortização extraordinária de R$ 50 mil com foco em redução de prazo no mês 3. Vamos usar aqui no meu exemplo. Agora, olha essa composição nova. A gente consegue perceber na largada que eu vou economizar aí quase R$ 86 mil e o valor final de R$ 750 mil. Já dá uma baita diferença. E essa diferença veio da amortização extraordinária. Vem dos juros que você não está pagando mais. Você pegou aqueles juros que seriam pagos lá no futuro, trouxe para o presente e já que tinha uma taxa do empréstimo que incidiria esse valor total lá no futuro, no presente não tem. Ou é muito pequena, porque eu já vou pagar agora, não vai incorrer juros. Então presta muita atenção nisso aqui. Você está economizando os juros dos empréstimos, ou seja, você vai pagar menos. A sua taxa, se você usasse essa modalidade de amortização extraordinária, lá no final do empréstimo, você quer descobrir a sua taxa nova, ela vai ser muito menor, você não pagou os 25% acordado no contrato, você antecipou pagamentos. E se você antecipa o pagamento, eu como instituição não posso te cobrar por isso, eu não posso te cobrar os juros pelo tempo, porque os juros incidem porque existe um prazo a ser cumprido no empréstimo. E se esse prazo é reduzido, não tem juros. Esse é o ponto mais importante que você precisa sair desse vídeo com isso na ponta da língua. Você economiza nos juros. A amortização extraordinária vai ser usada para reduzir 50 mil suas próximas faturas, sem considerar os juros dessas parcelas, já que quando a gente faz essas amortizações extraordinárias, não tem cobrança de juros. Tudo bem até aqui, pessoal? Então, quando a gente converte o valor da dívida para o valor presente, a gente só pode cobrar os juros que estavam lá, constando no pagamento do prazo da operação. E aqui a gente matou esse prazo, reduziu esse prazo. Então, a gente tem uma economia, dado que a gente não pagou os juros. A economia vem sempre olhando para a operação com base nos juros que não serão pagos das próximas parcelas. Adiantamos essa parcela. Perfeito? E aí vem a nossa maravilhosa economia de R$ 86 mil e o prazo final, como eu falei com vocês, valor final de R$ 750 mil. Legal? Vamos olhar agora o financiamento imobiliário. Os primeiros 12 meses de pagamento, exatamente como o exemplo anterior, mesma janela, ficariam dessa forma aí. Valor total de você pagar mais ou menos R$ 1.600.000. Mas eu vou colocar também uma amortização extraordinária. Vou colocar R$ 50 mil também com foco de redução de prazo no mês 3. Aqui eu vou economizar quase R$ 550 mil. E o mês, importantíssimo, o mês que vai ter a amortização extraordinária no prazo também vai interferir na economia final, mas isso você já entendeu. Mas a regra de bolso aqui, para você pagar uma dívida em relação ao tempo, é quanto antes melhor. Já que você vai economizar imediatamente os juros das dívidas, pagar no mês 2 é melhor do que pagar no mês 3. E pagar no mês 3 é melhor do que pagar no mês 4 e assim por diante. Mas como eu te falei agora, o foco é redução da prestação. E com uma amortização extraordinária de R$ 50 mil,
com foco em redução da prestação, no mês 3 a gente tem essa situação aqui. O valor final muda para R$805 mil. Dá uma economia mais ou menos de quase R$32 mil. E para o financiamento imobiliário, mesma coisa, amortização de 50 mil, mês 3, redução de prestação, vou economizar próximo de R$113 mil. E aqui a regra de ouro é sempre a mesma. O mês que ocorre a amortização na parcela também interfere nos pagamentos seguintes. E como o foco está na redução da prestação, aqui eu quero uma parcela que caiba melhor no meu bolso, quanto mais rápido eu faço essa amortização, mais rápido as próximas parcelas serão amortizadas. Perfeito? Quanto antes, melhor. Sempre, sempre, sempre. Só que agora eu vou pegar então, pô, Dani, muita coisa, né? Vou pegar os exemplos, vou colocar aqui para vocês na tela um resumão. E aqui eu também coloquei o cálculo para a tabela saque, para quem já tiver mais familiarizado vai entender de largada. Se você ainda não tem familiaridade e gostaria de aprender, o link tá aqui na descrição, tá? E aí você vai entender tudo sobre price e saque. E o que a gente consegue ver aqui? Independente da tabela, a gente vê que a economia no pagamento vai ser muito superior com a amortização feita no prazo. Mas claro, isso você já sabia, você viu o meu vídeo até agora. E as duas formas de amortização, seja via prazo ou prestação, são benéficas, porque quando a gente olha o seu planejamento financeiro e os seus objetivos pessoais, o intuito é economizar, e você vai estar economizando. Não tem como ser ruim uma economia de juros. Você só precisa avaliar o seguinte: qual é a sua capacidade de pagamento no início do empréstimo? Porque se você pode, a partir de agora, com as informações que eu te dei, reavaliar a forma que você vai amortizar a sua dívida ao longo do tempo, você vai sempre focar em economizar os juros. Ah, Dani, mas eu fiz o empréstimo e eu não fiz na tabela saque. Tudo bem, você ainda vai ter uma economia muito relevante com a amortização no prazo. Vai lá e adequa isso ao seu planejamento financeiro. Zero problema. Aproveita a economia de juros. A escolha de tabela saque ou price, ela precisa também ser feita quando você vai fazer um crédito, um empréstimo. Dá uma olhada na sua capacidade de pagamento, situação atual. Tudo isso tem nessas dicas consolidadas nos vídeos da descrição. Então presta muita atenção nisso, porque é outra ferramenta que vai te ajudar no longo prazo. Ficou com alguma dúvida, precisa de alguma ajuda? Deixa aqui nos comentários que eu volto com mais vídeos para vocês. E é isso aí, pessoal. Um grande abraço.